Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente começa mostrando que personalidades cearenses foram agraciadas pela Secretaria da Fazenda do Ceará no aniversário de um dos principais programas e de maior impacto social da Cefaz. 25 anos, 25 personalidades homenageadas. O Programa de Educação Fiscal do Ceará fez aniversário, mas quem ganhou presente foi a população cearense. Programa importante para passar para a sociedade o que é o tributo, como ele facilita a distribuição de riqueza, como é que esse recurso chega na sociedade. A semana comemorativa recebeu parlamentares, professores, estudantes, servidores e jornalistas. Um dos homenageados pela contribuição com a Cefaz foi o deputado Evandro Leitão. Ele é fazendário de carreira, ingressou na secretaria há quase 30 anos. Evandro considera fundamental entender de que forma os tributos podem oferecer retorno à sociedade. O importante é que cada vez mais os gestores públicos, tanto do Poder Executivo como também do Poder Legislativo, ele possa ter a compreensão de que a população ela não suporta mais um aumento de carga tributária. Mas para isso é importante que nós tenhamos também a consciência da importância que tem de nós estarmos exigindo a nota fiscal, porque são através dos tributos que são reinvestidos para a sociedade cearense, através dos investimentos em importantes segmentos, como a educação, como a saúde, infraestrutura, segurança pública, enfim, nos mais diversos setores. E é importante que cada vez mais o Estado do Ceará ele possa ter esse suporte, possa ter essa condição de estar fazendo grandes investimentos. A Cefaz é a secretaria que pode destinar verbas para outras secretarias e instituições, uma espécie de cofre do Estado. O auditor da Receita Federal, Dan Real, participou por videoconferência do encontro, reforçando a influência pedagógica e reflexiva do trabalho da Cefaz. Nós que atuamos em educação fiscal, a gente está sempre atuando em cima de algumas, vamos dizer assim, um conjunto de elementos. Vamos pensar direitos sociais, entre eles, né? Bens públicos e serviços públicos e tributos, ou seja, é uma tríade aí que se complementam, ou seja, à medida que eu tenho mais ou decidimos ter mais direito, precisamos ter mais bens públicos, consequentemente precisamos de mais tributos. É uma consequência natural. A Cefaz é uma das instituições mais antigas do Ceará. Existe desde 1836. São quase 190 anos de história. Mas o que não tem mudado ao longo de todo esse período é a capacidade de se reinventar. O trabalho aqui foca com vigor na aproximação entre Estado e sociedade. A gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado, a gente tem disciplina de educação fiscal nas escolas, os alunos gostam muito, inclusive no interior alguns alunos saem pela cidade cobrando dos comerciantes que emitam a nota fiscal, porque aquele tributo retorna para a sociedade. Amanhã, sábado, o Sindicato da Construção Civil do Ceará, o Sinduscon, está promovendo uma extensa programação que faz parte do Dia Nacional da Construção Social. Colaboradores de empresas associadas ao Sinduscon vão poder participar de uma série de atividades com os colegas e, principalmente, com a família. Tudo vai ocorrer a partir das 8 da manhã no SESI Parangaba, aqui em Fortaleza. Para falar sobre esse dia especial, nós estamos recebendo o vice-presidente da área de Relações Trabalhistas e Recursos Humanos do Sinduscon, Marcelo Por Deus. Muito obrigado pela visita. Dia especial, expectativa aí muito grande, não é isso? Exatamente. A gente é que agradece a oportunidade de estar aqui convidando a sociedade, os trabalhadores e as suas famílias para esse evento. Marcelo, certamente um momento especial também para vocês da organização, porque além de encontrar colegas, a gente sabe que esses colaboradores vão encontrar famílias, né? Vão levar todos os familiares para esse momento muito especial. O Sinduscon tem uma programação anual para valorizar o trabalhador, que chama PQVC, Programa de Valorização do Trabalhador da Construção Civil. Esse programa tem os jogos ao longo do ano e a gente vai pegando temas como diabetes, pressão arterial, problemas cardíacos, para
trabalhar isso, conscientizar o trabalhador e conscientizar a sua família. E no Dia Nacional, que é o coroamento desse evento, é a final dos Jogos, a gente oferece aferição de pressão arterial, medição de glicemia, oficinas de boas práticas, além de uma programação festiva que tem brinquedos aquáticos, piscina, tem fit dance e outras coisas para as suas famílias. A gente, observando um pouco dessa programação, daqui a pouco a gente vai detalhar mais, mas levar os filhos, levar a família para encontrar colegas, colaboradores, as pessoas que fazem a gestão daquelas empresas associadas ao sindicato, certamente é um momento que mexe com os resultados. Isso impacta lá na frente, nessas relações do dia a dia dos trabalhadores, né? Com certeza, é uma melhora de autoestima, ele se sente valorizado, a empresa está ali para mostrar a família, para a gente interagir com as famílias, para ele também mostrar a família para o empresário, para o patrão, para os colegas. Quer dizer, é muito bacana isso. Você citou atividades na área da saúde. É extremamente importante esse alerta aos trabalhadores de que saudável o trabalho vai seguir e tudo realmente está em harmonia. Vocês sempre têm durante o ano inteiro essa preocupação, né? Exatamente, basicamente prevenção e conscientização. O nosso público é majoritariamente masculino, que, segundo os estudos, não é tão cuidadoso com a saúde. Aí a gente busca envolver a família nisso, nesses eventos, para que as mulheres lá levem o marido para fazer uma aferição de pressão, uma medição de glicemia, alguma coisa. Esse dia especial, como você já falou, faz parte de uma programação intensa durante o ano inteiro, a coroação é um momento especial. Você falava exatamente dessa prevenção, ela é contínua realmente, e aí abrange várias áreas, envolve uma equipe muito grande. O SESI está junto com a gente nisso aqui ao longo do ano. O Dia Nacional é em parceria com a SEBIC, SESI, SEBIC e Sinduscom. Mas ao longo do ano a gente está irmanado com o SESI, oferecendo essas oficinas, esses trabalhos preventivos e essa conscientização para o trabalhador. A gente vai no canteiro, leva temas específicos e procura sensibilizar o trabalhador. Deixa eu voltar ainda sobre os resultados. Vocês que já há algum tempo, há muito tempo na verdade, fazem questão de fazer esse investimento. O resultado, como é que vocês veem a recepção do colaborador, das pessoas que estão ali no dia a dia, quando são acolhidas dessa maneira, quando veem a preocupação exatamente com a saúde, com o bem-estar, com essas atividades? É um retorno positivo deles? O trabalhador passa a se sentir gente, né, se sentir valorizado, se sentir importante. E a empresa tem como contrapartida nisso aí um adoecimento menor, um absenteísmo menor, né? E o trabalhador mais feliz, mais satisfeito, se sentindo importante. E quando esses resultados chegam, certamente quem está no comando de determinada empresa, ali, de determinado grupo, certamente vê que tudo isso faz parte de um investimento, não de um gasto, né? É investimento, investir em saúde, investir em prevenção. É o resultado imediato, o sujeito não gripa, não adoece, tem um ânimo melhor, tem uma produtividade maior, um trabalho com mais qualidade, é uma melhora completa, né? Nós já estamos há 16 anos patrocinando o Dia Nacional e fazendo esses trabalhos no PQVC. Então pronto, olha, a gente vai falar agora da programação, até para que as pessoas que estão acompanhando possam compartilhar esses detalhes, porque vai ser um momento muito especial encontrar colegas e levar a família para esse ambiente. O espaço lá a gente conhece, é muito grande, tem atividades, a criançada também vai ser contemplada e tem momentos especiais durante esse sábado. Me permita aqui, porque são muitas coisas, eu tenho que pescar um pouquinho. Nós vamos ter uma banda de forró, nós vamos ter alimentações e bebidas para os trabalhadores, inclusive almoço para todos os presentes. Diversão aquática, que eu já falei, né? Vai ter banho de piscina, brincadeiras infantis, recreação para a criançada, atividades fitness, e vamos ter aulas de fit dance e pilates. Veja aí, pilates para o trabalhador da construção civil e com a adesão gigantesca, viu? Maravilha. Circuito de Saúde, que é um espaço dedicado à promoção de saúde, que vai oferecer informações valiosas, aferição de pressão,
teste de glicemia, aplicação de flúor, né, e um exame dentário, e o grande momento que são o sorteio dos brindes após a final da Copa da Construção. Exatamente. Aí é a festa. Certamente o ponto alto da festa, futebol, alegria, encontro de famílias. A gente conversou sobre esse dia especial logo mais a partir de 8 horas da manhã deste sábado. Para finalizar, eu queria que você fizesse um convite, portanto, às pessoas a não faltarem a esse sabadão. Quem faltar vai se arrepender, vai perder uma grande oportunidade, um momento de interação e de brincadeira e de divertimento lá com os nossos colegas trabalhadores e com as famílias. Na próxima segunda-feira será lançado o livro Ceará à Mesa, Sabores, Histórias e Receitas. Já dei uma folhada, está muito lindo, dá água na boca. Nós estamos recebendo a Cláudia Albuquerque, jornalista e escritora, compõe a equipe que preparou essa lindeza aqui. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Um filho nasceu, né? Um filho nasceu. Foi um filho que deu muito trabalho, mas que foi feito com muito amor, que levou muitos anos, na verdade. Porque é um filho que nasceu dos trabalhos de 3 chefes e com suas pesquisas ao longo dos anos. E quando finalmente eles resolveram fazer um livro, esse livro ainda também tomou mais alguns anos. Então, a gente tem mais de 20 anos aí de preparação para esse filho. Olha, eu estava olhando aqui, estava folheando e realmente é um trabalho muito bem feito, com muito cuidado, texto, imagem. O que a gente vai encontrar desses 3 chefes aqui? Como é que é a divisão desse livro? Certo. Nós dividimos o livro em 3 grandes blocos. No primeiro bloco, o leitor vai encontrar um breve cenário sobre a gastronomia mundial entrando na cultura alimentar do Ceará, até chegar ao movimento Ceará à Mesa, que a gente pode falar mais sobre ele daqui a pouquinho. No segundo bloco, a gente vai encontrar a biografia de cada um dos 3 chefes e no terceiro bloco nós vamos encontrar as receitas. São receitas feitas com 12 insumos que eles escolheram trabalhar. Certo? Os 3 chefes dos quais a gente está falando são o Fernando Barroso, o Bernato Ardi e o Elcio Nagano. Olha, esse lançamento certamente vai contar com muita emoção, Cláudia, porque vocês também estão fazendo uma homenagem à história desses 3 e algo muito importante para realmente ficar na história a partir dessa publicação. É realmente a confirmação e o carimbo de trajetórias, né? Sim, e é especialmente emocionante para todos nós, porque também uma homenagem ao Fernando Barroso, que faleceu recentemente, não está mais conosco, mas estará aqui representado lindamente nesse livro, que mostra um pouquinho do seu legado, das suas ideias, das suas receitas, do seu entusiasmo pela gastronomia cearense. Cláudia, a gente, claro, sabores, mas sabores trazem histórias, né? E a gente vai encontrar muito disso. Queria que você falasse sobre esses detalhes que a gente encontra aqui. Certo. Eu vou falar um pouquinho o que é o movimento Ceará à Mesa, porque esse movimento tem muita história. O movimento Ceará à Mesa é formado pelos 3 chefes que assinam o livro, o Bernard, o Elcio e o Fernando. Nós temos o quê? Um chefe cearense, que é o Fernando, um franco-alemão, que é o Bernard, e um nicei, que é o Elcio, que se conheceram no Ceará há mais de 20 anos e resolveram juntar suas experiências e ideias em relação à culinária, à gastronomia. O que eles pregam? Eles pregam a valorização, sobretudo, dos insumos regionais, do que de melhor a gente tem na nossa terra. Os alimentos mais frescos, a valorização dos pequenos produtores, as técnicas tradicionais, se unindo às novas formas de tratar o alimento. E um resgate, né? Tem um resgate misturado com uma modernização da cozinha.
Então, os 3 chefes conhecem muito dos processos todos do Ceará e conhecem os pequenos, desde as grandes redes fornecedoras de alimentos até os pequenos produtores. Por exemplo, para fazer o livro, eu fiz os textos, o Jarbas Oliveira, que é um excelente fotógrafo, um maravilhoso profissional, fez as fotos. E, com a indicação dos chefes, nós viajamos pelo Ceará todo. Nós fomos para muitas cidades do interior para conversar com os produtores indicados pelos chefes. Nós conversamos com criadores de capote, de suínos, de tilápia, produtores de lagosta, camarão, gente de Ocara, do Icapuí, de Quixadá, de Maranguape. Enfim, foram muitas entrevistas para chegarmos ao livro. E todos esses produtores estão aí, eles estão retratados, eles têm voz no livro, eles apresentam o trabalho deles, as dificuldades e os caminhos, e são todos retratados. Eu acho também que é uma valorização dos produtores locais. Do cearense, né, do sertão cearense e tá de lá todas as trabalhando. regiões. Cláudia, esse contato que você fez, você e a equipe fizeram com esses personagens que somam com o trabalho dos chefes. Como foi a recepção? Saber que eles estariam em uma obra que certamente marca os sabores e as histórias deles. Foi excelente. Nós fomos muito bem recebidos em todos os lugares. Entrevistamos pessoas tão diferentes como, por exemplo, em Ocara, nós entrevistamos a Marli, que é uma pequena criadora de capote, galinha caipira. E lá em Apuiarés, nós entrevistamos o Kleber, que é o maior produtor do Norte e Nordeste de capote. Eles têm criações muito diferentes e foi interessante ouvir a história de cada um. São diferentes porque uma é muito grande e a outra é pequenininha ali. Entrevistamos produtores de alimentos orgânicos, de microvegetais, que é uma forma também interessante de comer vegetais. Está cada vez mais crescendo esse mercado dos microvegetais. Ouvimos muitas histórias locais, entrevistamos uma pessoa que trabalha com agrofloresta, lá no maciço de Baturité. Entrevistamos um produtor de pimentão, sem agrotóxicos também. Todos esses produtores lidam com orgânicos. Olha, são muitas histórias que certamente quem tiver acesso vai poder se deliciar realmente com esses sabores e principalmente com essas histórias envolvendo algo que é muito nosso. A gente ouvindo a Cláudia falar, a gente sabe exatamente dessa valorização a partir de uma obra como essa, desses pequenos produtores, dessas famílias que estão distantes dos grandes centros, mas que tem sim uma história, tem sim um papel muito importante. Quem é do interior certamente vai ficar muito emocionado com as histórias que estão aqui. Lançamento na segunda-feira, mas o acesso a esse livro, como é que as pessoas vão poder realmente comprar e ter acesso a essas histórias? Sim, as pessoas vão poder comprar no Espaço Edil Costa a partir do dia 23. Vai estar disponível no Espaço Edil Costa, que fica aqui em Fortaleza, na Rua Pereira Filgueiras, número 1970. Perfeito. Cláudia, você representa uma grande equipe. Queria que, para finalizar, você fizesse um convite às pessoas a conhecerem mais sobre o Ceará mesmo. Então, convido a todos para folhearem o livro, conhecerem o trabalho desses chefes maravilhosos e ficarem mais sensibilizados com o trabalho e a produção dos nossos agricultores, pescadores, das pessoas que, afinal, põem a comida nas nossas mesas. Muito obrigado, parabéns. Eu que sucesso. agradeço. Muito a gente obrigada. vai para um rápido intervalo e em instantes volta com mais destaques.
Nesse momento, uma parceria público-privada já está colocando em prática o projeto de levar saneamento básico para comunidades de várias cidades aqui no Ceará. A empresa Ambiental Ceará, responsável pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 17 municípios cearenses, quer, além do poder público, outra aliada, a população dessas cidades. Águida Muniz, diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará, está aqui para falar sobre o Afluentes, que é exatamente um projeto que quer chegar a essa parceria com a população. Muito obrigado pela visita. Obrigada a você, Denis. Realmente, o programa Afluentes, ele é um programa de suporte à atividade do esgotamento sanitário aqui no estado do Ceará, nessa parceria público-privada entre a Ambiental Ceará e a CAGES. O programa Afluentes, ele é desenvolvido pela EGEA Saneamento em todas as suas unidades. E a EGEA, na verdade, ela é a controladora da Ambiental Ceará. Então, em todos os 3 estados que a EGEA Saneamento atua, a gente atua com o programa Afluentes, que é um programa mais que um programa de relacionamento com o nosso cliente, é um programa onde a gente avisa quando as obras vão chegar, verifica como é que estão as obras durante todo esse período de implantação do esgotamento sanitário, verifica quais são as demandas daquela comunidade, daquele local em relação a projetos socioambientais, seja de reciclagem, seja de capacitação, ou projetos que visam empreendedorismo, porque a EGEA Saneamento e, por consequência, a Ambiental Ceará, nós temos 2 grandes referências na hora de implantar o nosso trabalho, que é a licença social para operar, ou seja, a gente precisa do suporte e de acordo daquelas pessoas que vão receber o serviço. E o segundo é o aumento do IDH naquela área que a gente está atuando. A gente sabe da importância de um projeto grandioso como esse para a vida das pessoas. Você já tem apresentado Afluentes em algumas cidades, estão aos poucos chegando a todas elas. Como é que tem sido a recepção quando as pessoas descobrem que, de maneira diferente do que já viram em outras obras, elas são avisadas, são ouvidas principalmente? É transformador, porque muitas vezes a gente já vem, e o próprio setor do saneamento, algumas pesquisas já apontavam que as pessoas não veem a importância do esgotamento sanitário, mas a gente está percebendo aqui no Ceará completamente o contrário. As pessoas querem o esgotamento, elas sabem que esgotamento sanitário é saúde, sabem que é mudança de vida, né? Mais uma vez, é transformador na vida da gente. Então, você não acordar mais com a lama na rua, né? Você saber para onde o esgotamento sanitário, as águas sujas que você produz em casa, né? Aqueles dejetos que você produz em casa, vai ter uma destinação correta, vai para um destino correto, que não vai mais para uma lagoa, para um riacho, nem vai mais para uma praia. Então, que a gente tem a possibilidade de resgatar nossas lagoas, nossos rios, nossos riachos, nossas praias, cada um de nós fazer isso, né? Cada um de nós aderir ao processo tanto na implantação quanto na adesão, depois da implantação da rede de esgotamento sanitário, aderir a esse processo e poder termos uma cidade mais sustentável. O que vocês têm ouvido dessas pessoas sobre necessidades? O que elas dizem a vocês quando são ouvidas exatamente nesses momentos, no programa que certamente é muito bem planejado, muito bem preparado até chegar à apresentação a essas pessoas, né? O Ceará, esse programa é importante a gente falar que o esgotamento sanitário, né, essa parceria público-privada da CAGES com a Ambiental Ceará, é a maior PPP em saneamento do Brasil. Ela vai impactar positivamente na vida de quase 50% dos cearenses, ou seja, 4,3 milhões de cearenses terão as suas vidas transformadas a partir do esgotamento sanitário. Então, as demandas são diversas. A gente tem desde uma cidade de Fortaleza, que a gente ainda vai iniciar a operação, mas a gente sabe que tem um IDH diferente, que tem necessidades diferentes, mas como outros municípios, que precisam de um maior suporte, onde desde empregos locais, desde também a uma melhor pavimentação, e a pavimentação eu sei que vai ser uma demanda de todos os municípios, deixar a rua bem pavimentada do jeito que
foi entregue pela prefeitura, muitas vezes, isso é um cuidado que a Ambiental Ceará tem. Ou até melhor, né? Melhor, exatamente. E vão ver melhorias, sim, nessa área do pavimento. A gente já está dando um spoiler aqui. E principalmente também capacitação para o mercado de trabalho. E nisso a gente tem, junto ao afluentes, quando a gente entra com afluentes nos bairros, nas localidades, a gente vai descobrir quais são essas reais demandas de capacitação. Mas uma delas a gente sabe que é bombeiro hidráulico, pedreiro, enfim, um programa que a gente chama Mãos e Obras, que é para capacitar mulheres e homens em relação à questão tanto de você capacitar para a atividade de saneamento, né, bombeiro hidráulico, enfim, encanador, como também a parte da construção civil. Preparar o afluente certamente requer uma equipe especializada, competente e aguerrida, até porque é preciso ir em campo, conhecer as pessoas, explicar, atraí-las, para aí sim elas serem ouvidas. Né? Sim. E cada município, a gente falou que aqui a gente está em 17 municípios, logo a gente vai estar em 24, né, somado aí mais 7. Mas cada município importa, porque o esgotamento está chegando em Chorozinho, em Cascavel, em Aquiraz, em Barbalha, em Juazeiro do Norte. E cada município tem a sua pessoa responsável, as suas pessoas, os agentes de saneamento responsáveis para que esse processo seja local. Porque um dos nossos talentos da Ambiental Ceará, da EGEA Saneamento, é sermos mestres em brasilidades. Então, a gente se adequar às necessidades, aos costumes locais. O Cariri é diferente do nosso litoral aqui. Então, a gente precisa de pessoas que entendam essas necessidades de cada lugar. Essa ampliação do programa, em breve 24 cidades, mostra exatamente o impacto e o tamanho do projeto, você falava no início, dessa chegada e desse impacto positivo aqui no Ceará. Né? É transformador. A gente já falou essa palavra Sim. Transformação algumas vezes, né, Denis? Mas assim, transformador, transforma, porque para cada R$1 investido em saneamento, R$4 são economizados em saúde. Transforma a vida do nosso cliente, do cidadão também, porque ele deixa de ficar doente, o filho deixa de ficar doente, deixa de gastar dinheiro com remédio, deixa de faltar o trabalho, deixa de faltar a aula. O valor imobiliário de um imóvel com saneamento aumenta em 15%. E a violência urbana também, porque quando a gente tem rios, lagoas, riachos poluídos, eles estão abandonados, ninguém gosta de ir. Mas quando eles começam a ser despoluídos, porque o esgoto não está mais indo para aquela lagoa, para aquele rio, as pessoas voltam a pescar, a tomar banho, a se encontrar, a curtir o final de semana e volta aquele movimento e se restabelece toda a vitalidade urbana. Eu sou arquiteta, eu sempre gosto de puxar Sim. um pouco para esse lado. Mas é verdade. E aí a violência urbana acaba por ser reduzida em alguns espaços e até mesmo eliminada. Isso, a gente tem exemplos aqui em Fortaleza de parques que foram construídos e eliminaram exatamente aquele ambiente sombrio, aquele ambiente inseguro e se revela transformador não só para quem mora ali diretamente, mas as pessoas de toda a cidade que vão conhecer e certamente esses ambientes vão transformar a vida, vão ser ambientes também de negócios para esses moradores. É um tema importante, a gente certamente vai voltar a falar aqui com você muitas vezes sobre esse grande impacto positivo aqui no Ceará. Ok, muito obrigada e esse é o nosso lema, né? A nossa natureza, o nosso propósito, que é a nossa natureza movimenta a vida. E o esgotamento sanitário ele é transformador e vai movimentar a vida de 4,3 milhões de cearenses. Agora nós vamos conhecer sobre algo que desempenha um papel fundamental na resolução de disputas judiciais ou extrajudiciais que requerem análises especializadas em questões financeiras e contábeis. Vamos falar sobre a perícia contábil com um especialista, Flávio Menezes. Flávio, muito obrigado pela visita. Esse nosso bate-papo vai ser realmente de curiosidade, uma área que eu não conheço, muita gente também não conhece. Onde é que se aplica essa perícia tão importante que a gente já sabe para muita coisa? Tá, vamos lá. A perícia é uma prova técnica, né? Ela é realizada por um profissional especializado e como o Código de Processo Civil obriga, ela deve ser realizada por alguém que cursou uma graduação, né?
A perícia, de uma forma geral, ela pode ser realizada por vários profissionais. Tem a perícia médica, tem a perícia contábil, tem a perícia de engenharia, tem a perícia realizada por um psicólogo, né? Então, a perícia ela é uma prova técnica e, no caso da perícia contábil, ela se aplica em diversas situações, né? As situações mais corriqueiras, nós podemos falar exatamente da perícia financeira, né? A perícia financeira, já que a gente tem uma discussão muito forte na sociedade, na economia, com relação à questão de taxas de juros, a contratos entre empresas e bancos, a contratos entre empresas, às vezes até em questões familiares, né? Então a perícia ela tem uma aplicação muito forte em várias situações. E ela, por ser prova técnica, ela normalmente ela é norteadora de uma solução num processo judicial e, às vezes, também em situações extrajudiciais. Perfeito. Flávio, muita gente busca esse serviço, essa função, esse profissional em questões do dia a dia mesmo, cartão de crédito, contrato com empresas. Queria que você falasse um pouquinho desse dia a dia. Tá. Vamos lá. Então, assim, a sociedade é movida por contratos, né? Uma simples compra e venda é um contrato. Daquele contrato gera direitos, gera obrigações, né? E a questão, por exemplo, dos cartões de crédito, hoje em dia em voga, né? Muita discussão, inclusive é o papel, vamos dizer assim, é o papel de plástico, né? Então, assim, a sociedade hoje basicamente trabalha, vive, faz as suas compras, o seu consumo é movido através do papel de plástico, do cartão de crédito. Dadas as dificuldades da sociedade, muitas das vezes há a dificuldade do pagamento. O orçamento, às vezes, não chega no final do mês e é preciso, algumas das vezes, fazer refinanciamentos, né? Fazer o pagamento da fatura mínima, né? Então, assim, a perícia ela vem ajudar exatamente a tentar esclarecer e a tentar excluir abusividades cobradas pelas administradoras de cartão de crédito, né? Então, assim, a perícia ela está muito presente na sociedade por conta disso. A gente tem hoje, por exemplo, taxas de juros de 455% ao ano. No Mercosul, por exemplo, a média cobrada de taxa de juros para cartão de crédito é em torno de 50% ao ano. A realidade do Brasil é completamente discrepante da realidade do continente, que o Brasil é o principal país. Então, assim, isso acaba gerando vários conflitos. A gente tem uma ideia, por exemplo, o endividamento. O mapa de 2021 do endividamento da sociedade brasileira, quase 30% é relacionado a banco e a cartão de crédito, né? Não entra nem nessa conta a questão das empresas prestadoras de serviços, né? De energia, de telefonia, de água. Então, quer dizer, quase 30% do endividamento da sociedade brasileira é com banco e cartão de crédito. E isso gera, naturalmente, uma demanda para esclarecimento. Perfeito. Agora, muita gente, ao descobrir essa possibilidade de buscar, com a ajuda desse profissional, ainda mais, de maneira mais certa e mais direta, o seu direito, muitas vezes não sabe como se prevenir, o que coletar para, eventualmente, usar diante de um problema, diante de um profissional que vai requerer. O que a gente deve ter ali em mãos? Tá. Vamos lá. Tem uma frase célebre, né, no mundo jurídico que diz assim: não basta ter o bom direito, eu tenho que provar, eu tenho que demonstrar ter aquele meu bom direito. Então, uma coisa fundamental é ter documentação, ter os documentos para que um profissional se debruce sobre aqueles documentos, para que um profissional analise aqueles documentos e possa fazer uma interpretação para ver se realmente há algum tipo de abusividade, alguma cobrança indevida, se há um juro extorsivo, se há um juro que foi contratado, mas que foi aplicado uma outra taxa. Isso às vezes acontece, né? Também não é uma coisa tão incomum, é uma outra realidade. Às vezes você contrata com a instituição uma taxa de juro, mas efetivamente quando o profissional vai avaliar, diz, opa, tem uma taxa de juro diferente do que foi contratado, né? Isso inclusive é uma abusividade que pode ser revista através do Poder Judiciário. Às vezes, em algumas situações, a própria instituição financeira ou administrador de cartão de crédito faz essa revisão administrativa sem precisar ir até o Poder Judiciário. Mas o fundamental disso, para esclarecer, para que um profissional possa fazer um bom trabalho, é a questão da documentação. O consumidor, né? O consumidor, o titular do cartão de crédito, o titular daquela conta bancária, o responsável por aquela dívida, ele ter essa documentação para que um profissional possa fazer uma boa avaliação
e ter um parecer confiável. Perfeito. Flávio, há muitas pessoas que não têm aquele cuidado da prevenção. Muitas vezes, quando se vai buscar algo, se tem a informação de que algo está errado e depois se depara, não, na verdade está tudo certo, houve aí uma falta de atenção. Acontece muito isso? Acontece, né? Uma das questões é exatamente o quê? Por exemplo, tratando ainda do cartão de crédito. O cartão de crédito é um contrato de adesão, com aquelas as famosas letrinhas miúdas, né, pequenininhas, que muitos de nós ignoramos. Né? Muitos de nós ignoramos, só vemos aonde é que tem que assinar, às vezes qual é o valor, mas não vemos alguns detalhes que estão inseridos naqueles contratos que podem ser perniciosos e trazer prejuízos para quem está contratando. Né? Então, assim, um dos cuidados básicos é ter uma leitura mais robusta, assim, pelo menos um pouco mais aprofundada. É lógico que uma pessoa comum, sem conhecimentos técnicos, às vezes não consegue fazer uma interpretação mais aprofundada. Mas, pelo menos, que tenha cuidados mínimos para conhecer a taxa de juro, conhecer os prazos, quais são as multas, quais são os encargos que incidem. Não ter vergonha de perguntar. Não ter vergonha de perguntar. Tem o velho ditado do Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trumbica. Então, é importante ter esse diálogo. Embora também a gente saiba que o consumidor ele tem pouca margem de discussão sobre o contrato de adesão. Né? Você vai fazer um contrato, por exemplo, com um banco, você está precisando de recursos para resolver um problema, muitas das vezes você não tem, olha, eu não aceito essa cláusula, eu não consigo, eu não entendo essa cláusula dessa forma. O banco vai dizer, então pronto, então eu não cedo o crédito, eu não concedo o crédito. Né? Então, assim, mas mesmo assim é bom que você esteja consciente do que você está assinando. Quando houver a necessidade de fazer a contratação de um período contábil, esse cuidado com o profissional também é extremamente importante. Você está passando para essa pessoa informações da sua vida, né? Por isso, buscar também de maneira qualitativa o profissional nessa ajuda é essencial. Isso é uma pergunta muito, muito importante. Né? Por quê? Porque nós temos, dentro da classe contábil, centenas, milhares de profissionais. Mas, mesmo tendo milhares de profissionais, contadores, nem todos são peritos. Nem todos, eles podem fazer perícia, mas nem todos são peritos. Como há o especialista, por exemplo, em contabilidade pública, como há o especialista na área tributária, como há o especialista em orçamento, há o especialista em perícia. Né? Então, é importante que o consumidor que se sinta lesado com algum contrato, com um banco, com algum financiamento, ele procure um profissional que tenha experiência em realizar a perícia. Né? O Conselho, por exemplo, tem um banco de dados que as pessoas podem chegar junto ao Conselho de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, e pedir indicações de profissionais que trabalham com perícia. Existe um cadastro, né? Existe um cadastro desse tipo de profissional. E aí o consumidor ele pode ficar à vontade e pedir essa recomendação. Mas é importante que seja feito realmente por um especialista. Perfeito. As pessoas que estão agora descobrindo sobre esse tema, essa função, esses profissionais, quem quiser tirar dúvidas com o Flávio, como é que faz para fazer esse contato e conversar, dialogar? Pronto, a gente tem um perfil no Instagram, Flávio A.N. Menezes, né? E aí podem ficar à vontade, quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum esclarecimento, alguma situação particular que a gente possa ajudar, né? Naturalmente a gente não atua nas redes sociais resolvendo questões pontuais, mas pode dar um encaminhamento, né? E como eu disse, caso a pessoa necessite, caso o consumidor necessite, tem algum problema, pode também procurar o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, que tem um banco de dados com profissionais competentes e habilitados a ajudá-los. Ok, Flávio, muito obrigado pela visita, pela disponibilidade de nos explicar mais sobre essa importante função. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e em instantes volta com mais destaques. De volta para falar sobre direito do consumidor em relação à venda de passagens aéreas.
Atualmente, existe uma modalidade de custo menor e que requer muita atenção de quem adora ou precisa voar por esse país. As passagens flexíveis são as que o cliente escolhe a data de embarque e ela pode ser alterada pelas companhias aéreas. Nós estamos recebendo a Bianca Franco, que é membro da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, advogada, e está aqui para fazer um importante alerta. Bianca, esse é um tema e é uma área que requer muita atenção da gente? Com certeza, Denis. Olá, tudo bem? Agradeço aqui a disponibilidade da TV Otimista para nos receber. E sim, essa questão das passagens flexíveis tem aumentado aí em todo o país devido ao alto preço das passagens convencionais, né? E o que acontece? Como você mesmo falou, as próprias agências de viagem têm essa flexibilidade de modificar tanto a data de ida quanto a data de volta em até um dia a mais ou um dia a menos. Ou seja, você permanece ali com a duração da viagem que você escolheu, mas a agência de viagem tem essa flexibilidade quanto à data de emissão. Então, o que acontece muitas vezes? O consumidor ele fica inseguro ao adquirir essa modalidade de passagem, porque ele não compra e já automaticamente recebe a passagem dele. Então, na verdade, essa passagem só vai ser emitida em até 10 dias antes da data que ele escolheu. Quando ele não vê ali o bilhete já no e-mail ou em mãos, isso causa uma dúvida, um medo, um receio, isso acontece muito. Isso, pode acontecer sim, porque na verdade qual é o procedimento normalmente que essas agências de turismo adotam? Muitas vezes eles te enviam um formulário que o consumidor vai preencher ali com os dados dos passageiros, documentação e tudo mais. E só depois que você envia de volta esse formulário para a agência de viagem, né, a agência de viagem vai ter ali o prazo de até 10 dias antes da data que você escolheu para emitir essa passagem verdadeiramente. Ou seja, você compra a passagem, você compra na verdade ali o direito de ter a sua passagem emitida e não a passagem em si. Então, isso que muitas vezes causa receio no consumidor, porque ele fica ali naquela expectativa, será que vai ser emitida mesmo, será que não vai? Porque, infelizmente, algumas agências de viagem não têm cumprido com essa emissão das passagens e o consumidor fica ali de mãos atadas. Olha, muita gente não tem a informação de que, embora essa modalidade tenha um custo menor, o direito das pessoas continua valendo e precisa ser respeitado. Com certeza. Nesses casos, o que o consumidor pode fazer? Na verdade, esse fornecedor, essa agência de passagem, tem sim a obrigatoriedade de se vincular à oferta nos exatos termos em que ela foi apresentada para o consumidor. Ou seja, o consumidor vai ter ali o direito de fazer valer essa oferta. Então, na verdade, de acordo com o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode optar por 3 tipos de modalidades de ressarcimento. Ele pode ou obrigar o fornecedor a cumprir aquela oferta nos exatos termos que ele comprou, ou seja, a emissão daquela passagem, né, que foi adquirida, ou ele pode ali pedir a substituição por um produto ou prestação de serviço equivalente, ou ele pode também exigir a rescisão desse contrato pelo descumprimento do fornecedor. E aí, nesse caso, ele vai ter direito tanto à devolução das quantias já pagas, ou seja, o valor da passagem que ele já pagou, monetariamente atualizada, e também eventuais perdas e danos decorrentes disso. Então, muitas vezes, o consumidor ele já fez ali alguns investimentos para aquela viagem. Não é só a passagem, né? Isso, ele já alugou um carro, ele já reservou um hotel, às vezes já pagou um hotel, às vezes já comprou ali passeios para aquele determinado local, passeios específicos. Então, tudo isso aí, o consumidor pode sim pleitear a devolução dos valores, né, por essas agências de viagem, ou administrativamente, aí pode procurar ali os órgãos, ou o PROCON a nível municipal, ou o DECON a nível estadual, para fazer essas reclamações administrativas, e caso não se resolva, o consumidor pode sim buscar a via judicial, no intuito de ter ali a reparação dos danos que ele sofreu. Olha, as pessoas muitas vezes fazem, você falou sobre isso, esse planejamento para a viagem, vai muito além do bilhete, da passagem aérea, mas há também um dano psicológico, uma vez que há eventos, há uma preparação, há pessoas que dependem da chegada daquela pessoa ao destino. Então, tudo isso, quando não se cumpre, é um prejuízo muito grande para o cliente, para o consumidor. Com certeza. Nesses casos aí, está enquadrado na reparação pelas perdas e danos. Ou seja, não necessariamente só a quantia já paga pelo bilhete da passagem. Isso também o consumidor vai ter acesso ao ressarcimento. Mas também pode se caracterizar ali um eventual dano moral,
justamente por esse abalo psicológico, essa quebra de expectativa, né? Às vezes o consumidor vai ali viajar a trabalho, tem um evento importante que ele se preparou e ali acaba perdendo, ou às vezes vai viajar a turismo, a lazer, e muitas vezes já tem ali aquelas férias marcadas no trabalho para aqueles dias específicos, então aí às vezes acaba perdendo as férias, né? Não consegue aproveitar com aquela viagem. Tudo isso pode gerar ali um abalo psicológico, né? Subjetivo ao consumidor, que pode se caracterizar os danos morais. Você citou canais de busca por esse direito para resolver o problema. A gente encontra ainda muita gente que desacredita nesses canais, nesses órgãos. Mas é preciso, sim, acreditar nessas autoridades, nesses caminhos legais criados para exatamente fazer justiça e reparar esses danos, né? Com certeza. É muito importante que o consumidor busque ali a reparação dos seus direitos lesionados, porque até mesmo para poder compelir ali as agências de turismo a estarem cumprindo com as suas obrigações legais. Então, muitas vezes, o consumidor pode se valer aí desses órgãos administrativos de defesa do consumidor, como eu disse, o PROCON e o DECON. Também pode fazer reclamações online. O site do Reclame Aqui é um site bem conhecido, né, em que os consumidores vão lá e fazem as suas queixas e essa queixa é direcionada diretamente à empresa e todos os outros consumidores conseguem ter acesso àquelas reclamações. Então, é importante também fazer essas reclamações no site do Reclame Aqui. Mas também, se não for possível, não for viável essa reparação na via extrajudicial, é interessante sim que o consumidor procure a via judicial para poder fazer valer ali os seus direitos que foram lesados. Você representa a SEDECON nesse momento, que tem muitos membros, pessoas capacitadas das mais diversas áreas, focadas exatamente nessa reparação, nessa busca pelos direitos, mas sobretudo por disseminar informação. É que a gente acompanha no trabalho de vocês também, né? Com certeza. Nós da SEDECON temos essa missão, né, de trazer informação para os consumidores, alertá-los ali sobre determinadas práticas abusivas praticadas pelos fornecedores, né? Hoje, graças a Deus, nós já temos ali esse direito à informação muito mais cumprido do que anteriormente. Temos ali, por exemplo, medidas como a obrigatoriedade de todo estabelecimento comercial ter ali um código de defesa do consumidor à disposição do consumidor, que também já facilita ali na busca pelos direitos, mas nós também, como membros da SEDECON, temos essa missão de difundir esses conhecimentos de direito do consumidor, que é uma área ali que permeia muito o dia a dia das pessoas, né? Que é importante estar sempre se mantendo informado. A SEDECON, conhecida exatamente por esse papel, tem atividades o ano inteiro, diversas atividades exatamente para chamar a atenção para esses temas. Passagens flexíveis é apenas um deles, mas a gente acompanha e as pessoas muitas vezes se surpreendem, certamente, com essa informação e a revelação de que ali, em tal situação que parece comum, há a violação de um direito. Com certeza, né? O consumidor, ele deve ali se colocar numa posição de buscar a reparação pelos seus direitos, porque muitas vezes os fornecedores, eles se aproveitam disso, de situações em que o consumidor não faz jus ali aos seus direitos e continuam ali a praticar atos abusivos, né? E isso prejudica muitas vezes uma coletividade de pessoas. Então é importante que os consumidores estejam informados em relação aos seus direitos, né? Se tiver alguma dúvida aí, consumerista, pode também entrar em contato com a SEDECON, né? Nós temos o nosso Instagram, que é o SEDECON Ceará. Os consumidores podem sim entrar em contato pelo nosso direct, né? Ter acesso aí a dúvidas e a associação pode sim tirá-las. Bianca, para finalizar, eu queria falar sobre o congresso que a SEDECON prepara para o mês de outubro, um momento também importante nessa temática de defesa do consumidor. Com certeza, né? O Congresso é aí um dos maiores eventos que a gente realiza durante o ano, se não o maior, que é um evento em que a gente se preocupa ali em trazer grandes nomes da defesa do consumidor, referências nacionais, professores que já trabalham nessa área da defesa do consumidor já há muitos anos. Então, é um momento ali em que as pessoas que participam desse congresso vão ter oportunidade de ter acesso às mais atuais temáticas de direito do consumidor, né? E ter ali uma oportunidade de fazer networking, né, com várias autoridades, de conhecer ali pessoas novas, de estar ali sanando as suas dúvidas em relação a essas temáticas de defesa do consumidor. Então, acredito que vai ser sim mais um evento de grande sucesso promovido pela SEDECON.
Então, no mês de outubro, o Congresso vai estar aberto às pessoas. Isso, dia 5 e 6 de outubro, né, o Congresso é aberto à sociedade como um todo, né, então estudantes de direito, profissionais que atuam na área de defesa do consumidor ou até mesmo a sociedade civil que tiver interesse em participar, pode assim estar se inscrevendo, vai acontecer nos dias 5 e 6 de outubro, né, e pode entrar lá no Instagram da SEDECON Ceará, onde vai ter ali mais informações sobre esse evento. O Destaques fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e a gente se encontra no próximo programa.